E no De Papo com o Diego Silva, né, nós temos aí o nosso queridíssimo, antes de ser vereador, né, amigo JB, né, vereador JB Maninho, que veio participar com a gente. Já conversei com ele aqui algumas coisas e não tem nada que a gente não possa falar. Não. Hoje a gente vai falar tudo, tá bom? JB, prazer te receber, tá bom? Aqui no nosso canal Satisfação, Diego, toda nossa, né? Deixar aqui boa noite, um abraço para todos os que assistem, que acompanham o Tá Na Mídia podcast. E dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição para responder, né, e deixar vocês bem tranquilos sobre a pauta do podcast. Rapaz, um detalhe, ainda não tem cabelo branco, não é, rapaz? Está na Câmara de Vereadores, né? Passando várias situações, né, que lá não é fácil, mas parece que ainda não está careca como eu, não é? Não, o meu cabelo não caiu ainda, mas já tem um fio branco já. Mas vamos lá, JB, primeiro mandato, antes de você ser vereador, eu acompanhei tua história, cabeleireiro, não é? Estudante da Bíblia Sagrada, acho que até hoje é ainda, Sim, não é? sim. Então assim, o JB eu conheço ele antes da política, vamos dizer assim. Hoje, vereador. Como é que está sendo? Diego, nós viemos para a militância na política de redenção em 2018, na eleição do Bolsonaro. Aí eu comecei a participar do cenário nacional, manifestando meu apoio na eleição de 2018. E aí, em 2020, nós projetamos uma candidatura de uma vereadora que foi eleita, e de 2020 para 2024 nós projetamos o nosso nome, né, em meio a algumas polêmicas, né, que tem algumas pessoas que taxaram a gente como polêmico, né. Eu não falo... Lembrando que você tem uma página ainda, não é? Eu tinha, na verdade, essa página ela foi excluída, né? Ela foi excluída devido a ter muitas postagens minha lá, familiar. E aí, como eu passei por um processo de separação, então eu excluí essa página para apagar algumas coisas lá que me traziam algumas lembranças, recordações, a qual eu não me sentia muito bem em recordar. Ok, hoje vereador de Redenção, não é? Diga-se de passagem, um dos vereadores mais votados da cidade de Redenção, da última eleição, vereador eleito, não é, pelo povo de Redenção. Porém, um detalhe, ele tem me chamado a atenção, JB. Você é vereador, o povo votou, a Constituição te dá esse direito como vereador, e você pode fazer várias indicações, vários requerimentos, se quiser. Por que nenhum deles é atendido pelo governo municipal? Eu não vou dizer nenhum, não sei se teve algum, mas até o momento eu não observei nenhum pedido seu ao Executivo de Redenção sendo atendido. Olha, Diego, nós protocolamos 10 projetos de leis na Câmara Municipal. Um foi aprovado. Nós temos lá na Câmara Municipal o projeto de lei que institui a Semana da Conscientização, a Semana da Conscientização da Saúde Mental. Um projeto maravilhoso, um projeto muito bom, onde o Executivo pode fazer uma semana trazendo essa conscientização da saúde mental, várias programações. Nós temos os outros que estão lá protocolados, né, aguardando a boa vontade das comissões, né, e da presidência para pautar. Eu sou legislador, cabe a mim apresentar e protocolar o projeto de lei, mas aí quem analisa a constitucionalidade é a comissão, né, comissão de redação, a CCJ, né, que é redação final, e a presidência tem que pautar. E assim, eu até estive lá falando com o presidente essa semana, cobrando ele para que paute os nossos projetos lá, porque todos os outros vereadores limparam a pauta deles, todos os projetos dos outros vereadores que chegam lá
chega numa semana e é votado na mesma semana, é aprovado em primeiro e segundo turno. Os meus projetos estão lá todos parados. Aí eu entro num detalhe, uma coisa pessoal, não é? Uma pergunta pessoal. Você acha que tem má vontade hoje dentro da Câmara de Vereadores e dentro do Executivo de Redenção? Olha, Diego, assim, dentro da Câmara hoje existe um corporativismo. Né? Hoje eu tô só dentro da Câmara. Todo mundo ali se protege, os vereadores se protegem. Eles aprovam os projetos deles e eles dominam ali a situação dentro da Câmara. Como hoje eu estou na oposição, então eu estou só, porque o governo tem a maioria. O governo hoje tem 16 vereadores da base dele. O que não deixa de ser uma base fortíssima. É uma base forte. Ele hoje ele tem uma base que ele aprova e reprova tudo que ele quer. Entendeu? O governo hoje ele tá, como se diz, com a faca e o queijo na mão. Ele manda para lá qualquer projeto hoje é aprovado. Então, assim, é um corporativismo, onde a gente viu agora uma situação, semana passada, no início da sessão, na segunda-feira, primeira sessão, nós tivemos uma situação com o secretário de obras, o Evilásio. E o que aconteceu? Antes de você tocar nesse assunto, ele vai falar de um assunto que bombou durante a semana aí, que envolveu, né, tanto o vereador JB Maninho quanto o secretário de obras Evilásio Chaves. Não é uma situação assim bastante constrangedora até, né? Acredito que tanto para o JB quanto para o próprio secretário. Mas eu queria, antes de entrar nessa pauta, eu queria entender a situação. Como foi o que levou ali? Já foi o final da situação? Sim. Essa situação foi na segunda-feira. Eu sou relator, eu faço parte da comissão de obras. Eu sou relator da comissão de obras. Então, tudo que envolve a Secretaria de Obras, eu sou relator. As comissões elas são compostas por 3 membros: presidente, relator e membro. Da comissão de obras, a qual o Evilásio hoje está à frente da pasta, eu sou o relator. Então o relator, ele relata, já está dizendo, relator, ele relata as situações. Então, ventilou nas redes sociais que o secretário tinha ido num show em Palmas e a ida dele tinha sido em um carro da prefeitura, locado e pago pela prefeitura. O que cabe a mim, como relator e vereador? Apurar os fatos. Sim. Investigar, oficiar. E foi isso que nós fizemos. Quando a gente ficou sabendo que essa situação, que ventilou essa situação, a primeira coisa que já nas dependências ali da Câmara, a primeira coisa que eu fiz foi propor um requerimento no plenário para que o secretário fosse lá se defender das acusações. Já editei ali, já digitalizei o requerimento e foi o momento que nós estávamos ali preparando esse requerimento que ele invade ali as dependências da Câmara. Ele invadiu 2 salas, ele invadiu a primeira sala, invadiu a sala de reunião dos vereadores. Mas quando a filmagem ela é muito curta. É porque a filmagem, Diego, foi feita por mim. Sim. Nós não temos câmeras de monitoramento. Não, mas você estava lá presente, outras pessoas estavam presentes, Sim, elas são testemunhas. Como aconteceu? Lá tinha vários vereadores. Não, quando eu tava de cabeça baixa aqui mexendo no meu celular, quando eu levantei as vistas, ele já estava em cima de mim. Tava cuspindo, já me babando todo. Então ele se aproximou mais? Não, ele ficou em cima, filmagem. Ele falou aquele vídeo, aquele finalzinho ali, onde ele me chama de filho da puta, né? Colocando ali a minha mãe e a mãe de outra vereadora que sequer defendeu a mãe dela ali, né? Apoiou o cara, deu razão pro cara ali que chamou a mãe dela desse nome. Então, para você ver o que é a política, o que é o sistema, o que é o corporativismo. E aí quando eu vi, ele já estava em cima, me fazendo várias ameaças, inclusive
dentro delas de morte. Uma parte está gravada, a outra não deu, mas tem testemunha, tem pessoas lá na Câmara Municipal que viram, inclusive vereadores, que se quiserem ser honestos, falar a verdade, vai falar o que viu. Mas aí entra uma questão, a Câmara de Vereadores em si, os gabinetes dos vereadores, se não me falha a memória, por lei, são invioláveis. Lá não tem gabinete, a Câmara hoje ela não conta. Ela só tem uma sala de reunião e o gabinete do presidente. Sim, só que a sala dos vereadores ela é inviolável. Na verdade, Diego, a Câmara Municipal ela é inviolável. O que o secretário de obras fez ali foi um crime. Ele cometeu vários crimes ali. Interferência do Poder Executivo no Legislativo. Não existe segurança na Câmara de Vereadores hoje? Tem segurança lá, tem alguma segurança lá, mas a segurança da Câmara hoje, infelizmente, ela não funciona. Ela não protege, ela não dá... Hoje, se, por exemplo, supondo eu quiser entrar com a faca dentro da Câmara de Vereadores e matar um vereador, eu conseguiria facilmente. Facilmente, porque passa pelo detector de metal ali, ele apita, o cara acha que é um celular e você entra lá entra gente armada, lá entra gente direto. Isso é grave. É grave. Inclusive, nós pedimos o presidente para que tomasse as providências. Ele fez um pronunciamento meio que morno, né? Eu queria que ele fizesse um pronunciamento firme, institucional, que não foi feito. Mas assim, o que aconteceu na Câmara Municipal de Redenção é muito grave. É muito grave. É porque eu acho que a ficha das pessoas ainda não caiu. Um secretário de obras, que é secretário de uma pasta tão importante, que já foi presidente daquela casa, invadir, dar um tapa na mesa, ameaçar parlamentar de morte e xingar a mãe de um parlamentar. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas a minha mãe hoje, ela faz hemodiálise 3 vezes na semana. Inclusive, recentemente teve até uma cirurgia sua, não é? Sim. E minha mãe hoje, ela é uma pessoa dependente de hemodiálise, entendeu? Então, assim, é uma situação que foi muito grave. Mas e o pior de tudo é a gente ver ali que a gente conseguiu aprovar o requerimento para que ele fosse lá explicar a situação do carro, se defender da situação do carro e explicar a invasão dele na Câmara. E quando chegou lá, porque o que é uma convocação? Quando você aprova um requerimento, ele tem força colegiada. Sim. Tem força colegiada. Então, quando você convoca um secretário, é para ele ser questionado. Só que lá foi o contrário, o questionado lá foi eu. Era esse o grande detalhe da coisa que a gente queria chegar aqui. A gente acompanha na Câmara de Deputados, por exemplo, quando a Marina Silva recentemente teve confusão na Câmara. Aquilo ali é uma convocação, não é? Independente do secretário estar certo ou errado, essa análise quem faz é a justiça, não a gente. Seria interessante as perguntas, como você como vereador, os outros vereadores, fazerem as perguntas. Pergunta para ele, né? Para ele. Porque é uma vergonha. Eu classifiquei aquela interpelação ali do secretário como uma vergonha. Ele foi lá, falou o que quis, e aí os 16 vereadores ali, os 16 vereadores e vereadoras, são 16 ao todos, eles ao invés de questionar o secretário, né, sobre a invasão, sobre as palavras de baixo calão, sobre a possível ida, sobre tudo isso que deveria acontecer no rito, eles viraram o canhão deles todo para mim, para dizer que eu tinha postado fake news, para dizer que eu tinha cometido uma injustiça, para dizer... Não, eu fui metralhado lá naquela sessão. Só que uma coisa, Diego, uma coisa é você estar ali dentro daquele curral do plenário. E outra coisa é quem está aqui fora. Tem vereadores que estão lá, que eles não têm coragem de fazer o corte da fala deles, me atacando e colocar nas redes sociais deles. Eles não têm coragem, porque eles têm medo da opinião aqui fora. Eles fazem lá para mostrar para o governo que eles estão fazendo, que eles estão defendendo o governo. Entendeu? Mas eles não têm coragem de colocar as falas deles de ataque à minha pessoa nas redes sociais deles. Tudo que eu falo dentro da Câmara, eu coloco nas minhas redes sociais para me sentir a opinião das pessoas que estão aqui fora. Mas aí entra um detalhe, até falando para os vereadores, independente da opinião de vocês, a população de Redenção, é uma opinião pessoal do Diego Silva, a população de Redenção elegeu vocês e a obrigação é representar a população. Se o presidente, ou seja lá quem for
for convocado um dia, ou o secretário, ou qualquer outra pessoa, é interessante que os vereadores façam as perguntas corretas. Vereador JB Maninho é da comissão, foi provocado e acabou aí que virou a situação. Resolveu a situação? Olha, o que acontece? O rito lá foi uma vergonha. Primeiro que o nosso regimento interno nem tem rito de convocação. Que o Parlamento Federal, a Câmara dos Deputados Federais, ela tem um rito. Sim. Que a gente poderia ter usado. Porque quando o rito da Câmara Municipal, quando o regimento interno ele é omisso, aí usa-se o rito da Câmara Federal. E nem isso eles quiseram usar. Né? Não vi nenhum vereador dos vereadores lá repudiando. Nem o prefeito repudiou o que o secretário dele fez. Para você ver o que é a podridão do sistema. A corrupção, ela se blinda, ela se defende, ela se abraça. É incrível. Você está falando de situações de corrupção e tudo mais, e recentemente chegou na Câmara de Vereadores o histórico do IPMR, que é realmente um trem espinhoso, difícil de mexer, de pensar o que aconteceu nos últimos anos em redenção nesse fundo, não é isso? Os documentos estão lá, né? A gente precisa, semana que vem agora eu vou para a Câmara, para a mesa lá, eu vou me debruçar sobre esses documentos, né? A gente já tem informação que já teve ex-prefeito lá que foi lá desesperado. Não gostou? Não, foi lá desesperado. Mas por que não gostou? E assim, a gente sabe que tem uma gestão aí que deve muito na situação do IPMR, e a gente vai a fundo nesse papel, a gente vai pegar ali todos aqueles documentos, analisar, se for possível tirar cópia, levar para um escritório de contabilidade fora da Câmara, levar para uma assessoria jurídica fora da Câmara, a gente vai fazer. E depois de identificado ali quem deixou de pagar, quem tirou dinheiro do IPMR, depois que a gente identificar aquilo ali, aí a gente vai pedir para o Ministério Público, para o Poder Judiciário tomar todas as medidas cabíveis. O detalhe do IPMR, gente, só lembrando que é um fundo, não é? De contribuição. O IPMR é uma previdência, né? Onde o servidor de carreira concursado e efetivo, ele tem ali um valor descontado do salário dele, que não é pequeno. É um valor que é descontado na fonte. Quando o servidor de carreira ele já recebe só o salário mesmo já limpo, o do IPMR já fica na fonte. Aí o que acontecia? As práticas de alguns prefeitos, descontava na fonte, não repassava para o IPMR. Precisava de uma autorização da Câmara de Vereadores para tocar nesse dinheiro? Não. O prefeito, ele tem autonomia. Ele desconta, né? Ele retém na fonte lá, e aí ele passa para a Previdência. E aí justamente que acontecia a corrupção no IPMR. Que era descontado, mas não era repassado. E o detalhe do IPMR é que uma fonte me passou que a maioria das pessoas que ficaram à frente do IPMR não tinha capacidade nenhuma. Eram indicações políticas, né? Indicações políticas. O grande problema do Brasil hoje é justamente as indicações políticas. Porque indicação política, nem toda indicação política é competente. Mas aí como é que faz? Daqui a pouco, não vamos dizer que tem corrupção, mas se foi encontrado algum tipo de situação que lesou os funcionários públicos, dinheiro que às vezes não foi bem usado, qual seria o próximo passo? Aí é acionar o Ministério Público para judicializar. A Câmara de Vereadores poderia, por exemplo, convocar esse ex-prefeito para dar explicações? CPI, através de CPI. Aí através de CPI eu preciso de pelo menos 6 vereadores para assinar comigo. O que seria? O que seria difícil nesse momento. Mas calma aí, JB, nós estamos falando de dinheiro público, a gente está falando de algo que pode ter sido, a priori, eu estou usando a palavra a priori, roubado, tá bom, do servidor público. Isso, além de caso de polícia, não seria um caso de se convocar, talvez até criminosos, para dar esclarecimento sobre a situação? O meu intuito, o meu projeto piloto de abrir essa caixa preta do IPMR é identificar os culpados e abrir uma CPI.
Aí eu vou jogar a bola para a população. Na Câmara de Deputados... Para os servidores, para a população, para pedir para os seus vereadores assinar a CPI. Na Câmara de Deputados, quando acontece que não tem base para se abrir uma CPI, alguns deputados acionam o Ministério Público, se não me falha a memória, e ele ordena a abertura da CPI. A CPI ela precisa, ela depende da Câmara. A Justiça não pode obrigar a Câmara a abrir só depois CPI. Só depois de você conseguir o número de assinatura. Os números, se você consegue ali, por exemplo, se nós precisarmos de 6 assinaturas, de 6 vereadores, eu consegui os 6, e o presidente não pautar, aí a gente aciona a Justiça. Pois é, porque se, por exemplo, se for descoberto, não é? Se for descoberto um crime, estiver claro que foi um crime, e, por exemplo, a Câmara de Vereadores rejeitar a CPI, aí sim pode acionar a Justiça. Com o número de assinatura, né? Você tem o número de assinatura, aí o presidente não quer abrir a CPI. Aí a gente aciona a Justiça ordena que é para abrir a CPI, porque a lei orgânica, o regimento interno, já define as regras. É 6 assinaturas? É 6 assinaturas. Conseguiu as 6 assinaturas, a gente abre a CPI. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai debruçar em cima disso aí e vai começar a procurar os vereadores. Vou procurar todos os vereadores para assinar essa CPI. Assinou, nós vamos tocar a CPI do IPMR no município de Redenção. Lembrando que é interessante, porque foi um fundo, gente, que pelo amor de Deus, ele passou de mão em mão. Olha, eu vou fazer até uma brincadeira, aquela namoradinha que passou na mão de todo mundo, depois caiu na sua mão. Entendeu? Basicamente o IPMR, não sei se todos, mas a maioria dos prefeitos de Redenção de alguma forma tiveram acesso e pegaram esse dinheiro, reparcelaram a dívida, uns pagaram, outros não. E no fim das contas quem paga o pato realmente é o servidor público de carreira que vai sofrer. É porque assim, o que vai cair no colo da Câmara, né? É uma reforma. Eles estão esperando uma oportunidade, né, uma hora oportuna para eles mandar para lá uma reforma tributária do IPMR para colocar esse rombo nas costas do servidor. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Se reparcelar ela, quem que vai pagar? Somos nós. Se aumentar o desconto na folha, quem vai pagar? Somos nós, somos servidores de carreira. O que seria um crime contra o servidor. Quem vai pagar o rombo do INSS? Somos nós. Agora, o que me chama a atenção ali dentro da Câmara é que tem vereador que fala do rombo do INSS, mas não tem coragem de tocar na situação do IPMR. Cobra o Lula, mas não tem coragem de cobrar o prefeito, aonde ele é fiscal na cidade dele. Fala mal do Lula, mas não tem coragem de falar do prefeito. Eu não sou petista, viu? Não sou, eu sou de direita. Então assim, mas eu acho muita hipocrisia do vereador que cobra o governo federal a situação do INSS e passa pano para a situação do IPMR, que é a mesma coisa, não existe diferença. Mas na nossa região, até o Edu está aqui com a gente, né? Na nossa região, o Edu está por trás das câmeras aí, junto com o nosso outro amigo Carlos. É interessante dizer que tem prefeito que é amigo de Helder Barbalho e inimigo do PT, né? Então é até difícil você entender, mas tudo pode acontecer na região sul do estado do Pará. Caminhando um pouquinho para falar de coisa não muito boa, JB, novamente. Recentemente, nas suas redes sociais, você fez uma denúncia, não é? E lembrando que a gente está falando aqui de situações que é com dinheiro público, então não tem por que ficar bravo, né? Nós não estamos falando do seu dinheiro, nós estamos falando de dinheiro do povo, não é? Que talvez, né, não sei, talvez possa não estar sendo bem usado. Tomara que esteja sendo. Mas o detalhe da nossa próxima pauta é sobre essa suposta empresa aí, né? Tá, obrigado. Não é pinga não, tá bom, gente? É água. Se fosse pinga desse tanto, não terminar a entrevista, não. Mas falando dessa situação em que uma empresa está fornecendo, não é? Diego, tu tá falando do Departamento de Iluminação Pública. Isso, rapaz, é bom que ele termina. É outra situação, é outra situação. Vamos contar essa história? É outra situação que a gente está acompanhando de perto. O que acontece? O setor de iluminação pública hoje no município de Redenção,
ele está arrecadando mensalmente R$ 1.241.000. Nós estamos falando de taxa de iluminação pública. Taxa de iluminação pública que você paga todo mês, que a população paga todo mês. E lembrando que a maioria não tem. Quando você paga o seu talão, você já está pagando a taxa de iluminação pública. Então o município arrecada aí 1.241.000 por aí. Tem mês que chega a 1.300.000, dependendo aí do valor da taxa. Esse dinheiro ele era para ser retornado em quê? Para a população? Esse dinheiro ele é para ser retornado em melhorias na questão da iluminação. Todo prefeito que entra faz a propaganda da lâmpada de LED. Vamos deixar a cidade bonita, colocar 100% LED. Nós ouvimos muito isso no governo do Marcelo. Estamos ouvindo agora no governo do Dr. René. Mas a gente tem as informações que esse dinheiro ele não é aplicado nem 50%. Mas aí a matemática não bate. Nem 50%. Então a gente está acompanhando. Por exemplo, já foi arrecadado mais de 8 milhões. Nós estamos indo para casa de 10 milhões a arrecadação da taxa de iluminação pública. O prefeito atual, o Dr. René, ele teve 3 meses de transição. Quando ele ganhou a eleição, ele teve 90 dias de transição. Lembrando que o ex-prefeito apoiou. Apoiou. Então ele teve uma transição muito tranquila para fazer todos os aditivos, preparar as licitações, ver o que estava faltando para preparar os contratos, licitações. Ele teve mais 7 meses de mandato para preparar uma licitação para dar o direito, né, de todo mundo, de todas as empresas do município de Redenção participar e poder ter a chance aí de fornecer material para o setor de iluminação pública. De forma justa, por uma licitação. De forma justa. Então, assim, o que ele fez? Ele não fez licitação. Ele foi lá em Minas Gerais, arrumaram uma empresa lá chamada Zeus Elétrica, pegou uma ata, eles fizeram um reaproveitamento de uma ata. O cara tem uma ata lá, no valor de 46 milhões, ele foi lá e pegou essa ata, assinou o contrato com a empresa. E o pior de tudo, não tem estudo, não tem parecer jurídico. Não existe o estudo, então, de viabilidade da empresa? Não existe de economicidade, né, que fala, né, que é você fazer uma pesquisa de preço na região, na cidade, na região, no próprio estado. Não, ele foi buscar lá em Minas e... Mas e as empresas da região? E o pior de tudo, não, ele só fez cotação em uma empresa, e essa empresa, ela é ligada à família dele, que é a Ilumine Materiais de Construções, que até o dia 28/2/2025 pertencia à família do prefeito. Era do esposo da sobrinha do prefeito. E aí no dia 28/2/2025 ela foi transferida da família do prefeito para o nome do gerente da loja, que sempre foi funcionário da família, mas virou empresário, de repente. Para tirar ali, na intenção ali de tirar o vínculo familiar. E aí eu fui no almoxerifada. Inclusive você filmou. Eu fui na almoxerifada da Secretaria de Obras, que eu sou relator, fui fazer uma fiscalização e encontrei lá várias caixas de materiais elétricos fornecidos pela empresa Ilumine. Então como que essa empresa não tem licitação, não tem contrato e manda material para dentro da Secretaria de Obras? Boa vontade. Doação, né? Eles justificaram lá que é doação, né? Não. Diz que manteram o serviço de iluminação pública de Redenção foi mantido 7 meses através de doações. Então eles têm um coração muito bom. Aí a gente faz o que numa situação dessa? Fica aberto, né? Porque se realmente doação, a gente tem que parabenizar, né? Porque é uma preocupação com a população de Redenção você doar materiais sem cobrar, não é? Sem nada. Lembrando que Redenção tem muitos lugares escuros ainda, né? Tem vários pontos, né? Que falta que essas lâmpadas de LED. 10 milhões daria para resolver o problema das lâmpadas de LED de Redenção? Eu com 4 milhões eu trocava e ainda sobrava dinheiro. Ainda sobrava dinheiro. Porque essas lâmpadas de LED elas não queimam, Diego. Só troca só o relé. É difícil uma lâmpada de LED dessa queimar. É difícil. É muito difícil.
A maioria das vezes, quando você chama o carro para resolver o problema, ele chega, troca lá o relézinho e a lâmpada volta a funcionar. Às vezes só dá uma mexidinha lá nos fios, a lâmpada volta a funcionar. Eles colocaram lá a troca desses braços de ferro. Aonde que um braço desse dá problema? Só quando o porte cai. Só quando o porte cai, um braço desse de ferro, que é o suporte da lâmpada, nunca dá problema. Isso aí tem a durabilidade de 50, 30 anos, que é ferro. Eu ia falando uma besteira dizendo que o cupim come, mas é de ferro, né? É de ferro, né? O que come mesmo né? É a corrupção que come. É um detalhe aí. E lembrando, não é? Eu fiquei bravo com a fala do vereador. Aí, você tem linha aberta aí, né? Se tiver documento, tiver tudo, a gente faz questão de ouvir você também. No dia pós-eleição, né, que inclusive deu uma chuva que eu nunca vou esquecer, né? No pós-eleição, alguém me disse que o prefeito vencedor das eleições ligou para você, dando os parabéns, falando aquela coisa toda, né? Que sempre liga para todos os prefeitos. Depois disso, como é que está a relação de vocês atualmente? Olha, assim, eu não me recordo do prefeito ter me ligado. Não, chegou a informação minha que ele tinha ligado. Acho que quem me ligou foi o Luciano, que hoje é chefe de gabinete. O presidente da Câmara também me fez uma ligação. Alguns dos vereadores que ganharam as eleições também me fizeram, mas eu não me recordo do prefeito. Mas logo após, passado ali o dia da eleição, ele convocou, ele chamou para um café à tarde todos os vereadores, e eu participei desse café. E participei de várias reuniões com o prefeito, e uma coisa que eu me lembro que ele disse, que me fez acreditar muito no início no governo dele, foi que ele disse: olha, JB, nós lutamos para estar aqui. Então hoje nós não podemos dar desculpa para a população, nós temos que resolver o problema da população. Eu achei muito interessante, aquilo ali me fez no começo entender que ele estava cheio de boas intenções para o município de Redenção. E hoje, qual é a sua visão do governo de Redenção? Olha, a minha visão, eu vou resumir, a minha visão é que hoje o governo, ele não entrega tudo que tem para entregar. Tipo assim, ele arrecada muito e entrega pouco. Ou seja, não está investindo tudo que tem nos cofres para ser investido, entendeu? A gente tem hoje, eu falo isso aqui sem medo nenhum de processo, essas coisas, que eu não tenho medo disso aí. Nós temos hoje vários indícios de corrupção dentro do governo. No setor da iluminação pública, nos setores das licitações, entendeu? A gente tem vários indícios de direcionamento nas licitações. Hoje nós temos em Redenção vários indícios de corrupção, vários indícios. E dentre eles, nos setores de licitações. Há várias licitações hoje, dentro do município de Redenção, tem indício de corrupção e de jogo de carta marcada. Direcionamento de licitação, que é um crime grave e que tem que ser investigado. Só que o que a população tem que entender é que eu não investigo. Eu sou, na condição de vereador, eu sou fiscal. E o que eu faço? Eu provoco o Ministério Público. JB, você tem provocado o Ministério Público em todos os indícios que eu vejo que há ali um indício, uma situação que pode haver corrupção ali, eu provoco o Ministério Público. Para o Ministério Público oficiar o prefeito, pedir as documentações e investigar, porque não sou eu que investigo. Ok. Nós falamos de vários problemas que, infelizmente, né, estão acontecendo na cidade de Redenção. É importante, não é, que as pessoas envolvidas tragam, né, a sua versão também, né, falem o que elas têm que falar sobre a situação, se tiverem, não é o que falar. Mas nós falamos de problemas, né, JB? Vamos fazer um cálculo rápido aqui? Se hoje, hoje não, daqui 3 anos e alguns meses, menos de 3 anos, a população pedisse: JB, nós queremos que seja candidato a prefeito, vamos colocar aqui da cidade de Redenção, você teria coragem? Diego, tem uma lenda, quando eu entrei na Câmara,
vários vereadores me chamaram e me deram um conselho, dizendo, olha, não queira ser vereador de verdade. Porque o vereador que faz realmente o papel do vereador não consegue se reeleger, o povo não reconhece. Esse seria um mau conselho. Você tem que ser aquele vereador que é aliado do prefeito para você conseguir ajudar a sua base. Então, assim, esse foi o conselho que eu recebi. E só não cortando você, mas cortando ao mesmo tempo, lembrando que você é completamente contrário ao dever do governador, do vereador. Nada a ver, o trabalho do vereador é justamente fiscalizar o prefeito e procurar saber a vontade da população e não do prefeito vigente. O vereador, ele é representante legal do povo, democraticamente, eleito no voto. Então ele tem que representar a vontade da população. O que tem que ser debatido dentro da Câmara Municipal hoje é os anseios da população. É asfalto, é saúde, é educação, é saneamento básico, entendeu? Hoje, a Câmara hoje, ela atende praticamente os caprichos do prefeito. O prefeito manda para lá uma abertura de crédito, a Câmara vai e aprova. O prefeito pede lá para criar novos cargos, para agasalhar a base política dele, a Câmara aprova. O prefeito quer criar a secretaria para nomear um parceiro político dele, para fazer cabide de emprego, a Câmara aprova. O que a Câmara não aprova? Os requerimentos do JB? Hoje o que é rejeitado lá são os meus requerimentos. Por exemplo, eu apresentei um requerimento para a gente poder abrir a caixa preta do IPMR, foi rejeitado. Eu apresentei hoje um requerimento para que o prefeito, para que o governo chame as pessoas que passaram no concurso estão na fila de espera, né, para preencher ali a vacância, que é aquelas pessoas que desistiram, que não, por motivo de salário, de carga horária, essas coisas, não quiseram ficar ali aqui no município, assumir suas vagas. Então se chama vacância. E segundo uma decisão do STF, essas vacâncias elas têm que ser preenchidas com aquelas pessoas que passaram no concurso, estão ali no cadastro reserva. Sim. Entendeu? Então ele está descumprindo isso, ele está pegando essas pessoas que passaram no concurso, estão contratando elas através de contrato. Tem muitos contratados. Então está cometendo um crime de improbidade administrativa que, a partir da semana que vem, nós vamos provocar o Ministério Público em cima dessa situação. Ok. Por último, ano que vem, eleições gerais no Brasil, não é? Teremos eleições aí para deputado, senador, presidente e governador, não é? Inclusive no Pará são 2 vagas para senadores agora, né? São 2 para senadores. Vão ser abertas. E como é que está o JB e vou usar uma frase bem jargonalta, não é? E as ideias do JB para o ano que vem? Olha, Diego, nós estamos, é uma eleição importante, né, que define os rumos que o país vai tomar. Só um detalhe, lembrando que as últimas pesquisas, né, estão indicando aí vamos dizer assim, um distanciamento do pré-candidato, né, não sei se podemos falar assim, ou talvez um propenso candidato, doutor Daniel, à frente dos demais, né? Hoje, nas eleições... Para governo do estado do Pará. Nas eleições de 2022, o Helder não tinha concorrente, né? O concorrente dele era o senador Zequinha, que inclusive tinha sido eleito senador no palanque do Helder. Então, praticamente ele correu solto. Agora ele tem um adversário mais robusto, mais forte, mais engajado e que já aparece aí nas pesquisas pontuando à frente da candidata do Helder, que é a Hanna. Então, assim, a gente tem a gestão do Helder hoje, ela tem um desgaste, né? Tem um desgaste de toda a gestão, de dois mandatos. Então o povo do estado do Pará estaria sinalizando através dessas pesquisas, dessas primeiras pesquisas, que quer mudança, que quer trocar, que quer alternância de poder. Isso é bom, tem que ter alternância de poder. Tem que trocar. Então assim, hoje o doutor Daniel vem para disputar uma eleição de igual para igual com a máquina do estado do Pará. E lembrando que o Daniel vem com vários apoios, não é? Também
Helder Barbalho tem a máquina, não é, do seu lado, não é? Não sei se é legal ou não usar a máquina para apoiar, mas fica a critério... Todos fazem uso da máquina, né, hoje. Hoje quem não está no poder e quem não está no poder hoje, que vai disputar uma eleição, tem que brigar contra a máquina. Você tinha me feito uma pergunta lá atrás que se daqui 3 anos as pessoas aclamassem para a gente ser um possível candidato a prefeito, se a gente teria coragem. Diego, eu acho que o que me define na política do município de Redenção é justamente a coragem. Eu estou vereador hoje por um mandato de 4 anos justamente pela minha coragem. Eu enfrentei toda uma bolha política, né? Eu nunca tinha visto um candidato a vereador ter tanta rejeição que nem eu tinha da bolha política. Justamente pelo meu posicionamento, por eu me posicionar, por eu sempre estar ali no meio da política. Por exemplo, fui várias vezes para frente da Câmara ali, me posicionar em algumas situações, reforma, gastança de dinheiro, contratos, né, absurdo que tinha ali no portal da transparência. Então isso fez com que muitas pessoas ligadas a políticos que têm os seus negócios dentro da política a não gostar de mim. Então assim, além disso eu tinha uma irmã com mandato e que vinha para a reeleição muito forte. Então, no assim, caso a irmã dele, a vereadora Bela. Então assim, todo mundo dizia, rapaz, esse cara aí vai pegar o famoso coice de urna, isso aí não tem voto não, isso aí é um produto de redes sociais, não tem engajamento. E quando abriu-se as urnas, nós estávamos lá com 939 votos depositados pela população de Redenção. Fomos o 12º mais votado. É isso aí. Bom, gente, esse aqui é o nosso vereador, não é, da cidade de Redenção. Lembrando também que temos mais 16 vereadores, não é? Somos 17 hoje. 17 hoje, não é? Inclusive JB primeiro mandato, alguns também, tem Paulinho Rodrigues, tem Jonathan, tantos outros aí, e outros mais veteranos, não é, dentro da Câmara de Vereadores. Lembrando que o trabalho do vereador é fiscalizar e levar a vontade da população para a Câmara de Vereadores, ao prefeito. Hoje confunde-se muito que vereador, que assistencialismo faz parte do cargo do vereador. Não faz, é importante, eu gosto, eu faço, dentro das minhas condições, aquilo que eu posso. Sempre que alguém vem me solicitar uma demanda na área social, que eu posso, eu ajudo. Às vezes eu ajudo do meu próprio salário, às vezes eu busco um parceiro, né, um empresário, um amigo, para poder ajudar. A gente não dá conta de resolver tudo. Eu gosto, mas eu sei que não é a função do vereador, não está dentro das prerrogativas de um vereador, a qual a Constituição Federal, a legislação brasileira, a lei orgânica, o regimento interno diz que é o ofício do vereador. Então a gente sabe que hoje o vereador ele tem que legislar, que é propor os projetos de leis para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, e fiscalizar, que é fiscalizar todos os atos interno e externo do prefeito. Então quando você vê o vereador JB vestido num colete, escrito fiscalização, dentro de uma secretaria, porque eu estou dentro da minha prerrogativa. Estou fiscalizando e o regimento interno, a lei orgânica diz que o Poder Legislativo, ele pode sim, e ele tem essa prerrogativa de controle interno e externo dos atos do prefeito. Bom, nós já estamos finalizando. Diego, eu me senti ofendido com alguma coisa. Tá na mídia, da mesma forma que abriu porta para João Lúcio, Marisa, agora para o nosso amigo JB, também abre as portas para você, desde que tenha, não é, no caso, sensatez e veracidade, não é, naquilo que vai falar. JB, muito obrigado. Suas últimas palavras aí para a população de Redenção e todo o Brasil, né, que acompanha a gente. Diego, obrigado aí toda a equipe do Tá na Mídia podcast, né? A imprensa, ela tem o seu papel importante no processo democrático dos municípios, no estado, na federação. E eu quero agradecer vocês por ter cedido esse espaço para a gente falar aqui um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo
dentro desse mandato e dizer para a população de Redenção que nós estamos tentando fazer a coisa certa no município de Redenção. Eu estou tentando deixar o meu nome registrado na história deste município como um vereador atuante, presente e que não se esquiva de cobrar os direitos e os anseios da população. Dizer para todos que vão ver esse vídeo, esses cortes do podcast em algum momento, através das redes sociais, que o nosso mandato está à disposição de todos.